Módulo ou valor absoluto é basicamente a distância do número até o zero. Então, quando eu quero o módulo de um número, é como se eu estivesse perguntando a que distância esse número está do zero. Por exemplo, se eu quero o módulo de mais meio. O módulo de mais meio é meio. Por quê? Porque o mais meio está a meia unidade de distância do zero. Outro exemplo, o módulo de menos 5 quartos. Qual é o módulo de menos 5 quartos? Entenda isso como se fosse uma pergunta. O módulo ou valor absoluto de menos 5 quartos é como se eu estivesse perguntando assim: vem cá, a que distância o menos 5 quartos está do zero? A resposta é: ele está a 5 quartos de unidade do zero. Se eu quisesse, por exemplo, o módulo de menos 3,6, é como se eu estivesse perguntando: a que distância o menos 3,6 está do zero? A resposta é: menos 3,6 está a 3,6 casas de distância do zero, ou a 3,6 unidades de distância do zero. Então, o módulo ou valor absoluto, seja de um número racional positivo, seja de um número racional negativo, ele vai ser sempre um número positivo. Por quê? Porque eu estou querendo apenas saber a que distância esse número está do zero. E em matemática, nós não temos distâncias negativas. Distâncias negativas é uma convenção que a gente trabalha lá em física, uma coisa que você vai mexer lá já em ciências no 9º ano e em física lá no 1º ano. Então aqui em matemática, distâncias só positivas. Por isso, o módulo ou valor absoluto de um número, seja ele racional, inteiro, vai ser sempre um número positivo. Vamos supor que eu queira o valor absoluto de mais 5,9. Qual é o módulo ou valor absoluto de mais 5,9? Claro, é 5,9. É como se eu estivesse perguntando a que distância o mais 5,9 está do zero. A resposta, ele está a 5,9 casas de distância do zero. Então, o módulo ou valor absoluto é só a distância que aquele número está do zero. Se ele está à direita ou à esquerda, não importa. Você vai saber se ele está à direita ou à esquerda a partir do sinal dele. Se ele tiver o sinal mais, ele estará à direita. Se ele tiver o sinal menos, ele estará à esquerda. Mas para o módulo ou valor absoluto, o importante é só saber a que distância ou a quantas casas de distância esse número está do zero. Não importa no nosso caso de distância se ele é positivo ou se é negativo. O resultado do módulo ou valor absoluto é sempre um valor positivo, porque a gente está mexendo com distância. Agora, quanto ao oposto ou simétrico de um número racional, a gente falou agora há pouco que não importa se o número está à direita ou à esquerda do zero, não é isso? E esse zero é justamente o nosso, por assim dizer, referencial. A partir da posição do número, se ele está à direita do zero, ele vai ter o sinal mais. Se ele estiver à esquerda, ele tem o sinal menos. O interessante é que há números que possuem o mesmo módulo ou valor absoluto. Em outras palavras, há números que estão à mesma distância do zero, mas que não são o mesmo número. Por exemplo, menos 3,5 e mais 3,5, ambos têm o mesmo módulo ou valor absoluto. Quer dizer, ambos estão à mesma distância do zero. É claro que o menos 3,5 está à esquerda do zero e o mais 3,5 está à direita do zero, mas ambos estão a 3,5 casas de distância do zero. Como esses dois números, mais 3,5 e menos 3,5, estão à mesma distância do zero, embora um à direita e outro à esquerda, eles são chamados números opostos ou simétricos. Então, é interessante relembrar aqui que números opostos ou simétricos, eles têm o mesmo módulo ou valor absoluto. Se você for olhar só para o número, você vai perceber que, embora a distância deles ao zero seja a mesma, claramente
estará um à direita e outro à esquerda. Eles ocupam distâncias iguais, mas estão em posições diferentes em relação ao zero na reta numérica. Por exemplo, menos 5 quartos e mais 5 quartos. Ambos estão a 5 quartos de distância do zero. Por terem o mesmo módulo, eles são números opostos ou simétricos. Só para ter certeza que você entendeu, vamos supor que eu tenha, por exemplo, menos 3 quintos. Qual é o oposto ou simétrico de menos 3 quintos? Ora, é um número que está a 3 quintos de distância do zero, mas que tem que estar à direita. Já que o menos 3 quintos, por ser negativo, está à esquerda do zero, o oposto dele tem que estar à direita do zero. Obviamente, se o número é menos 3 quintos, o oposto ou simétrico será mais 3 quintos. Tem que ser um número que tem o mesmo módulo, então também tem que estar à mesma distância do zero, no caso 3 quintos, só que se menos 3 quintos está à esquerda, o oposto dele tem que estar à direita do zero, portanto, mais 3 quintos. Se eu tiver um número como, por exemplo, menos 5 nonos, é claro que o oposto ou simétrico dele é mais 5 nonos. Se eu tenho um número como mais 2,3, o oposto ou simétrico é menos 2,3. Com isso, nós aprendemos hoje, ou melhor, relembramos a ideia aí de módulo ou valor absoluto e também a ideia de oposto ou simétrico. Na nossa próxima aula, a gente vai relembrar como é que a gente pode fazer comparação entre dois ou mais números racionais, para saber aí quem é maior, quem é menor, tá? Para a gente relembrar essa ideia toda aí. Eu espero você em nossa próxima aula.